Inclusive, olha o próximo slide aqui. Mas por que o todo está entre aspas? Porque ele não é um valor fixo. Na verdade, o todo é um valor que depende do ponto de vista e da necessidade de quem está efetuando o cálculo. Como é que é? É isso mesmo. O todo não é um valor fixo. Na verdade, ele é um valor que depende do ponto de vista e da necessidade de quem está efetuando o cálculo. Como assim? Vamos explicar melhor. Pegando o primeiro exemplo, vocês lembram do primeiro exemplo lá? Que era 20% de 600? Pois é. Pegando esse exemplo aí, ó, podemos dizer o seguinte, ó, se você quiser ou precisar os 120, que são os 20% de 600, que foi o primeiro exemplo lá, podem se tornar o seu novo todo. E você poderá calcular qualquer porcentagem em cima dele. Como, por exemplo, 5% de 120, 15% de 120, 30% de 120 e assim por diante. Então, vamos lá. Os 120, que era os 20% do cálculo anterior, agora nesse cálculo aqui, por exemplo, de 5% de 120, os 120 agora ele representa o todo. Nesse novo cálculo de 15% de 120, os 120 representam o todo. Olha aqui, ó. Explicando melhor aqui, ó. Os conceitos falados anteriormente, ó, eles continuarão perfeitamente válidos. Olha aqui, ó, onde o todo de 105 de 120, por exemplo, seria o próprio 120, o qual, no cálculo anterior, era 20% de 600. Né? Próximo exemplo aqui. Ó. O todo de 15% de 120 seria, novamente, o 120, o qual, no cálculo anterior, como a gente sabe, era os 20% de 600. Né? E para fixar, porque eu gosto de dar 3 exemplos sempre, que é para você ter certeza que você está entendendo, o todo de 30% de 120 seria os 120. O todo seria o 120. Eu não estou dizendo qual é o resultado disso. Estou dizendo que o todo seria os 120. Mas vamos efetuar esse cálculo aqui. Ó. 15% seria o quê? 15 sobre 100, né? Eu quero 15% de é o vezes 120. Mesmo cálculozinho lá. Aliás, é assim, a regra é a mesma, né? Calcula o numerador de uma fração com o numerador da outra fração, o denominador de uma fração com o denominador da outra fração. E quando não aparece nada no denominador é porque é o 1, ok? Vamos lá efetuar esse cálculo aqui agora. 15 vezes 12, 15 vezes 12 dá 180. Por que, professor, 15 vezes 12 se é o 120? Porque como 120 é um múltiplo de 10, não precisa me preocupar com esse zero. Basta eu acrescentar no final. 15 vezes 12 dá 180. Com o zero do 120, acrescenta aqui no final que deu 1.800. Dividido por 100. Vamos agora efetuar essa divisão aqui. Múltiplo de 10. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. Então ficou 18 dividido para 1 é igual a 18. Ok? Então, 15% de 120 é 18. E o 120 ele foi tratado como o todo, porque ele passou a ser o todo desse novo cálculo. Da mesma forma aqui embaixo, é 30%, que é 30 sobre 100, vezes 120, que é de, né, 30%, de é o vezes 120. O que é que vai dar? Pessoal, como aqui entre essas duas frações é um pontinho, eu posso já fazer direto essa simplificação aqui, ó. Cortar esse zero com esse zero. Eu vou explicar isso detalhadamente numa outra aula, mas só saibam que eu posso fazer isso. Cortar esse zero com esse zero. E o que sobrar eu faço a multiplicação.
O que foi que sobrou? Aqui sobrou 3, aqui sobrou 1 e aqui sobrou 12. Então, aqui embaixo a gente sabe que é o 1. Beleza, então 3 vezes 12, 36. 1 vezes 1 dá 1. 36 dividido por 1 é 36. Ok. Concluímos então que 30% de 120 é 36. E os 120, mas eu quero chamar a atenção que os 120, nesse novo cálculo aqui, ele foi tratado como o todo da situação. Tudo bem? Então, o todo, ele não tem limites. Vamos lá, pessoal. Se você deseja calcular 20% de 600, então o todo dessa operação são os 600. E 20% de 600 dá 120, como já calculado anteriormente, né? Mas você poderia dizer também, num segundo cálculo, que agora o seu todo são os 80% que sobraram após tirar os 20%. No caso, deu 120. Nesse caso, o seu novo todo passaria a ser quanto? Vamos calcular? Ó, nos exemplos anteriores, eu peguei o seguinte: tinha 600, tirei 20%, deu 120. E esse 120 eu chamei do meu novo todo. Agora eu estou fazendo o inverso. Tem 600, tirei 20%, e agora eu quero que o meu todo seja os 80%. Só para você ver que o todo ele não tem limite. Quem define qual é o todo que eu estou trabalhando sou eu. Eu é que digo, não, o meu todo para esse cálculo é o valor tal. Olha aí, ó. Há duas maneiras fáceis de fazer esse cálculo. Vejamos, ó, 80% de 600. Vamos lá, que a gente já está ficando craque, né? 80% é o quê? É 80 sobre 100. Muito bem. Isso aí. 80% de 600. Qual é o resultado que vai dar? Se lembra que eu se lembra do que eu falei agora? Eu posso, como aqui são duas frações. Aqui é uma fração, aqui é outra fração. Como o sinal que está entre essas duas frações é a multiplicação, eu posso então cortar esse zero com esse zero. E o que sobrar, eu multiplico. E divido também, né? Então, no caso aqui, ó, sobrou o quê? 80 vezes 6 sobre 1. Aqui embaixo a gente sabe que é o 1 também. E que, vamos lá, 80 eu não preciso me preocupar com zero, porque ele é múltiplo de 10. Só basta eu fazer 8 vezes 6, 48. O zero do 80 eu só acrescento aqui no final. 1 vezes 1 dá 1. 480 dividido por 1 é os mesmos 480. Ok? Essa é uma maneira de fazer o cálculo. Vou colocar aqui. Beleza. Então, o meu todo aqui passou a ser 480. Uma maneira de calcular foi essa daqui. Uma outra maneira. Se eu já tinha calculado 20%, se eu sabia que 20% é igual a 120, não foi isso? Os meus 100% era o quê? Não era os 600? Basta eu fazer uma subtração. Se eu subtrair, se eu tenho 100% e eu subtraio 20%, quanto que eu vou ter? 80%, não é isso? Beleza, mas quem era os 100%? 600. Quem era os 20%? 120. Logo, 0 menos 0 dá 0. Aqui emprestaria 1, ficaria 10. 10 menos 2 dá 8. Aqui não é mais 6, agora é 5. 5 menos 1 dá 4. Ou seja, 480. Então, uma outra forma de fazer esse cálculo aí. Tudo bem?
mas leva à mesma conclusão, que o meu novo todo agora é 480. Ok? Beleza, pessoal? Então, essa primeira aula aqui foi só para fixar o conceito de porcentagem e o conceito de todo, que são dois conceitos muito importantes, né? O conceito de porcentagem e o conceito de todo. Nas próximas aulas, a gente já vai chegar usando tudo isso daí, beleza? Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até a próxima aula.